Seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast. Hoje a gente está com uma convidada aqui muito especial, que é referência na odontologia, inovação e empreendedorismo na área da saúde. Eu acho que até vocês já sabem quem é. Ela era cirurgiã dentista, doutora em reabilitação oral, PhD em biotecnologia e diretora do Hospital Odontológico Implar. Além disso, ela tem se destacado internacionalmente com prêmios e reconhecimentos de peso. Seja muito bem-vinda, doutora Gisele Ávila. Muito obrigada pelo convite, Marília, Hebe. Olha, eu sou muito fã desse clube, né, de empresárias que eu tenho como, assim, para mim é o meu clube. Você está com a gente desde o início, né, Gi? Nossa, desde ter ideia. Eu amo ver a evolução das mulheres. Eu adoro, eu acompanhei aí, né, desde o começo e eu fico admirada mesmo de ver como vocês estão mudando esse conceito das mulheres empreendedoras daqui de Poços. Parabéns. Ai, obrigada, Gisele. É um prazer ter você aqui com a gente. E para começar, tem muita gente que ainda não conhece sua trajetória. Eu queria que você contasse um pouquinho. Olha, eu sou filha de dentistas, né? Minha mãe e meu pai, dentistas, e as minhas brincadeiras eram em consultório odontológico. Então, férias, eu ia para laboratório de prótese. Então, eu fazia sapatinho de Barbie, de acrílico, como se faz uma dentadura, eu fazia sapatinho de Barbie, como se faz ali um pino para colocar dentro do dente, eu fazia os bicos das bonecas. E assim, ali, como quando criança, já foram entrando alguns conceitos de odontologia já na minha vida, né? De artesanato, daquela coisa assim, de criatividade. E acabei indo para faculdade, né? Eu acabei indo para Ribeirão Preto, decidi fazer odonto. Meu pai já tinha falecido, ele era um grande odontólogo, né? Ele era um grande dentista aqui em Poços. Até hoje eu tenho muitos clientes dele, muitos mesmo. Até os clientes falam, não foram só vocês que ficaram órfãos, né? Quando você perde aí um profissional, um médico, um dentista, né, de confiança, todo mundo acaba ficando meio que órfão, né? E acabou que muitos clientes, muitos mesmo, voltaram e assim, eu tenho muito o jeito do meu pai, né? Eu falo, genética, porque assim, eu convivi 12 anos com ele, né? Então, foi muito pouco tempo, mas pra gente ter aquela, né? Eu falo, é gênio. E eu fui para a faculdade, acabei que minha mãe teve que me emancipar muito cedo para ajudar, né? Ali meu pai ele foi vereador em Poços, ele tinha muita coisa assim, ele mexia com café, a gente tinha um areeiro, né? Que deixa de ser, é uma mineração de quartzo, né? Ele não era só dentista, ele era empreendedor. Ele era empreendedor, muito empreendedor. E eu acabei indo tocar tudo isso, porque minha mãe, dentista, com 3 crianças, né? E ela falou, a mais velha vai ter que dar um jeito. Então, ela me emancipou, eu cuidava, assim, eu ia para Belo Horizonte participar de reunião de Codema, de órgãos aí para implodir mina de quartzo. Então, umas coisas, assim, totalmente diferentes, né? Eu ia mexer com café, época de panha, umas coisas. Eu falo, nossa, aí foi abrindo um leque muito grande, né? E assim, você falou hoje com 12 anos, na hora que a gente pensa alguém aí com 12 anos, você fala, meu Deus, né? Eu já dirigia, eu já tinha... Então aí você começa a falar, nossa, parece que, né? As coisas... Foi cedo, né? Foi tudo muito cedo. Então eu acabei indo para Ribeirão Preto, fiz a graduação, né? A faculdade. E quando eu falei, vou para Poços, voltar para Poços, porque minha família toda é tradicional, né, na odonto, o pessoal, eu comecei a ver como ali a odontologia estava engessada. E eu fui ficando muito incomodada com aquilo, aí fui fazer um mestrado, fui para o doutorado e tudo. E aí eu comecei a ver que eu precisava fazer muita coisa diferente.
Então, foi aonde tudo iniciou aí, né? Se eu for ficar contando a minha história aqui, eu vou falar, muito tempo. só eu vou falar, A gente viu? adora. Eu não sei, há muito tempo atrás, quando eu conheci a Gisele, não sei nem se você lembra disso. Na Amigas época de jogue, de rua, você diz. Isso, eu De lembro adolescência. direitinho, naquela época que todo mundo falava assim, nossa, o que você vai fazer, né? O que você pretende? Ela falou uma vez que fixou na minha cabeça, eu vou ser dentista. Ela já Muita certeza, né? Eu já tinha ela certeza tinha muita que eu ia certeza ser disso. dentista. Porque normalmente a gente não tem, né? Você não, fala, Não, poxa. tipo, não sei o que eu vou fazer, nossa, coisa de escola isso, não, eu vou ser dentista. Então, eu acho que é uma coisa muito marcante da Gi, Uma né? escolha, assim, muito... E ela ser sempre muito decidida no que eu quero, no que eu faço, né? E vai, Mas né? no último ano de colégio aqui, me bateu uma dúvida e eu falei, não sei se eu faço medicina ou se eu faço odontologia. Aí eu admiro muito minha mãe nesse ponto, porque ela falou, eu tinha uma prima e um primo fazendo medicina em Botucatu, na Unesp. E ela ligou para eles e falou assim, olha, a Gi pode ficar uma semana aí com vocês? Aí ela vai para a faculdade, ela fica aí acompanhando aí no comer, né, aí dentro, como se, né, O ambiente, um né? ambiente. E a hora que eu observei aquele meio ali que as pessoas que decidiam quem que ia atender primeiro, tipo, às vezes tinha um idoso ali, nossa, muito, muito mal, e aí chegava alguém dando ali um chilique, e aí colocava o do chilique na frente, aquilo me deu um negócio, eu falei, eu vou fazer odontologia, porque eu vou ter autonomia na minha profissão. Eu não vou dar conta de dar plantão e não ser autônoma de verdade e ficar ali dependendo Decisão do outro, né? das decisões dos outros. Eu falei, vou para odonto, agora eu tô mais certa do que nunca. Mas eu acho que é até uma dica, eu falo, gente, as escolas tinham que ter lugares assim específicos para viverem uma experiência, para os jovens viverem a experiência do que eles querem para a vida mesmo. Porque é muito jovem para decidir O que vai ser, né? o que vai ser, e é uma coisa Por mais que você tenha, né? Os decide. psicólogos façam orientação Não é profissional, igual. não é a mesma coisa, né? Não é igual, eu falo hoje, você vai para uma faculdade, às vezes, você vai para uma federal, são professores universitários apenas, eles não têm uma clínica, eles não têm um outro lado, a vivência né? prática. E você fala, aí você começa a se espelhar no professor, na professora, aí você fala, gente, não é isso que eu quero para minha vida, né? E eu acho que é tudo muito engessado, eu acho que as coisas precisariam ter tinha que ter algo, primeiro, segundo, terceiro ano, para mim, teria que ser, assim, atividade em campo. Eu acho que tinha que ter um estágio em cada Não pro setor, final, né? não pro final. Que já passou muito. Teria que ser antes, para decidir, às vezes não é isso que você quer, e você vai ser uma pessoa frustrada pro resto da vida. Ou não vai ser um bom profissional. Ou vai né? depois mudar, enfim. Vai mudar, e, né? Então, eu acho que deveria ter uma vivência mesmo, antes de decidir. Hoje, e aqui que a gente percebe muito, né? As pessoas, os profissionais da área da saúde, no geral, dentistas, médicos, a gente até falou um pouquinho agora sobre medicina, tem muita dificuldade em empreender, né? Eles saem da faculdade como dentista ou médico, né? Ou médica. E não empreendem. E aí, o que eu acho fantástico, eu queria que você contasse pra gente. Porque você é dentista, você é super empresária, empreendedora, inovadora, você também é muito acadêmica. Então, assim, uma pessoa que tem mestrado, tem 2 doutorados, né? Como que é isso? Como que a gente consegue passar para essas pessoas aqui que estão ouvindo em relação a como eu posso ser uma dentista empresária, um médico ou médica empresária? Mais uma vez, eu acredito assim, muito, muito mesmo, que é muito falho o sistema de ensino. Mais uma vez, eu falo, a gente coordenou, eu falo a gente, porque eu e o Sérgio, né? Nós coordenamos muito tempo o mestrado na São Leopoldo Mandique, em Campinas, que hoje é uma das maiores referências aí em odontologia, né? Não tem nem que falar, é uma excelente faculdade. Porém, você vai sair apenas dentista. Você não tem uma vivência administrativa. E que negócio que dá certo sem uma visão administrativa? Nenhuma. Nem a sua carreira, nem a sua vida, né? Então, assim,
eu acredito, hoje eu falo, gente, da vontade, né, de falar, nossa, minha filha já vai começar um curso de administração antes de, né, em casa, ou então alguma coisa paralelo ali, algum curso, igual as crianças fazem hoje, inglês, robótica, enfim, balé. Eu acho que teria que ter algumas coisas de conceitos financeiros e de administração mesmo, né, de vida, administração ali de negócios. Porque é com esses conceitos que qualquer coisa vai dar certo. E né? como Eu foi acho pra que você não quebrar essa barreira? Falar assim, poxa, não sou só dentista. Olha, não é fácil, porque o tabu mesmo, né? Você fala que, ainda mais eu que vim de uma família de dentistas, para quebrar esse conceito em uma cidade pequena, não foi simples. Eu lembro, assim, eu trabalhei já no consultório como secretário, eu atendia telefone. Minha mãe e meu pai sempre fizeram muito isso, sabe? Eu admiro muito isso e eu quero repetir isso com a Lara. Mas de você ter aquela sensação ali de administrar realmente, né? De viver ali o dia a dia ali, né? Da profissão. E eu falo que eu sentia que tinha um preço, né? As coisas tinham um preço, tinha uma despesa e tudo isso. Porém, eu lembro, não esqueço, meu pai era muito querido, ele falava assim, não, depois você acerta. E isso me incomodava muito, muito. Porque depois acerta, não tem uma data. E aí, minhas contas têm data, porém as minhas receitas não vão ter? Então, aquilo me deixava muito incomodada. E quando eu formei, eu vim trabalhar com a minha mãe. E foi o primeiro desafio. Foi o maior desafio e foi a minha maior decisão de vida foi quando eu separei o negócio da minha mãe. Eu tive que falar, olha, eu estou saindo do consultório, eu não vou trabalhar mais com você. Aí, ela parou, assim, foi um choque para ela, né? Porque não imaginava um negócio daquele. Era uma junto, empresa né? familiar. E era uma né? empresa familiar. Eu falo que hoje, todos os cursos que eu faço, eu fui pro G4, assim, tudo igual. Eu falo, a maior dificuldade é a empresa familiar. Porque, assim, você já tem os funcionários, quando você entra, você já tem os funcionários que respeitam os seus pais, e você era criança. Então, para você mudar aquela visão de que você cresceu e que você tem autoridade no teu pedaço, não é simples. Então, você já tem você tem toda uma escada ali para você ter que superar. Além de, né, ter que empreender e ter que aprender muito mais e ter que estudar. Eu falo que quando as empresas familiares dão certo, é porque ou entrou um psicólogo ali no meio para intermediar, que assim foi muito legal isso que eu aprendi lá no G4 mesmo. Entre os sócios entra um psicólogo, igual uma terapia de casal, sim, uma terapia de sócios, assim. Eu achei muito legal, porque às vezes acha que né, uma sim, decisão ali, né, que alguém tomou, acha que é algo pessoal, né? E não, simplesmente é algo que já está dentro ali, né? Que a pessoa da pessoa, criou, né? Aqui, foi criada naquele método, né? Então, assim, eu falo que foi um grande desafio mesmo, porém, foi a maior decisão que eu tomei. Aí até minha mãe falou, não, eu vou sair. Eu e sua irmã vamos para um lugar menor, você vai ficar aí. E você me paga aluguel. Aí eu falei, ok. E continuou assim. Então, assim, eu acho que a gente precisa focar, tomar uma decisão e você não vai agradar a todos. Né? E muito, assim, era muito difícil também para mim vender. Porque a palavra vender um tratamento odontológico agredia meus conceitos de criança, sabe? Médico, dentista, não pode vender só pode fazer por amor, né? Sim. Tem que ser por amor. Não, e aí, como que chega? As contas é um negócio, né? É um negócio. É um negócio. Troca, né? Você precisa estar muito bem no seu
pedaço, né? Você tem que ter autoridade no que você está fazendo, porque se você também não tem segurança no que você está fazendo da sua profissão, aí, né, não adianta nem ter princípios administrativos e nada. Porque uma hora a conta vai chegar. Não existe marketing que resolva um profissional ruim, né? Não adianta. Pode até vir, dar um estouro, nananã, o marketing segura e tal. Porém, a casa vai cair. Né? A casa, ainda mais na nossa área, né? Que às vezes o estético ali ficou ok, mas e a função e todo o restante, e o tempo de duração, de durabilidade, né? Aí tipo, saiu dali, ok, depois tá lindo, né? não depois de um mês vem o tumulto, né? Então, eu decidi focar na minha profissão, mas eu decidi focar na resolução dos problemas provocados por outros profissionais. Então, assim, foi aonde a gente deu um boom, porque era muito grande, muito grande. O número aí de problemas provocados, né? Eu falo assim, isso... tanto a área médica, quanto a área odontológica, isso, qualquer área. Tem, que a sempre pessoa tem muita gente boa? Tem. O Brasil é o melhor lugar, assim, eu falo, gente, não tem medicina e odontologia igual no Brasil. O brasileiro é muito empreendedor, o brasileiro é muito artesão. O brasileiro, ele consegue unir técnicas... E ele consegue tomar decisões ali com conceitos diferentes. Mas é diferente de um americano que ele tem uma regra e ele não quebra aquela regra. Ele tem uma receita de bolo e ele não quebra aquela receita de bolo. Ele não, né? É um padrão, tipo, é um padrão. Pronto. Então, isso na nossa profissão é necessário ter criatividade, é necessário ter essa junção de técnicas, de conhecimentos. Cada paciente é único, né? Então, às vezes, uma coisa que você não estava esperando acontece ali, exato. Né? E aí, o poder de decisão ali, né? Na hora, o poder de resolução é muito importante. Então, você se especializou em uma área... Em resolver problemas. Porque, assim, a reabilitação oral é isso, né? O meu doutorado em reabilitação oral é exatamente isso. Une todas as especialidades em uma única especialidade. Só problema, ou seja, ela é super empreendedora mesmo, que empreendedor já trabalha com problema, né? Aí ela foi lá se especializar e fazer doutorado. Mas esses são dos meus menores problemas, sabe? Eu falo assim, hoje, quando a gente domina algo, quando você estuda e dedica para aquilo, é o menor dos seus problemas, é gostoso você resolver, porque você sabe que vai ter solução, né? Acho que quando você não sabe... tipo, a parte administrativa. Eu não estudei administração antes. Eu tive muita dificuldade. Muito mesmo. Eu aprendi no dia a dia. No dia a dia ali, tipo, contratos jurídicos. Enfim, a parte contábil. É muito difícil, gente. É muito difícil. A gente não tem noção. Aí você forma, aí que você vai abrir uma empresa. Na hora que você abre a empresa, você vai abrir a conta no banco. Na hora que... Se você está começando, você não tem um capital ali, se você não tem uma família, né, que vai te amparar ali financeiramente, você não tem um capital. Aí você descobre que se você tivesse aberto uma conta antes, o tempo de conta você teria uma ajuda, um benefício de empréstimo e tudo mais, aquela coisa. Então, tudo começa vindo só com não, né? Com tudo que você procura, começa... Tem muitas portas fechadas e eu falo, essa visão que eu acho que a faculdade peca muito, sabe? Ou então algum curso diferente, ou então a pessoa, eu falo, gente, como a gente perde tempo? Eu falo, gente, porque às vezes eu me vejo também perdendo tempo em rede social. Eu falo, como a gente se perde e como a gente desfoca, sendo que se a gente montar um plano ali e falar, olha, agora eu vou seguir isso... Você consegue, olha, eu preciso disso, preciso disso, preciso disso. Com inteligência artificial hoje você resolve muita coisa. E eu falo, nossa, como a gente tem coisas hoje, ferramentas, mas não adianta a gente ter, né? Eu falo
que hoje só vai conseguir fazer assim a diferença se você conseguir usar a informação que você tem, aplicar a informação que você tem. Não adianta a gente saber que tem e não usar ou não e saber não pôr em usar. prática. Eu acho que o que a Gi falou é que hoje um dentista, um médico, ele sai da faculdade dentista e médico. E médico, ponto. E o diferencial dela, no caso, é que você é uma empreendedora, uma investidora. Mas eu virei. Você Eu virou. saí também uma profissional da área da saúde, né? Isso. Eu saí... Só que aí vem a questão. Você enfrentou muitos desafios, muitas críticas por ser dessa área da saúde e está empreendendo. Sim. Fala pra gente um pouquinho. Sim, porque marketing, na hora antes que vai era pro muito marketing, feio então, fazer marketing. Gente, era muito feio. Eu não esqueço, assim, eu era muito amiga do Claudinho, dono da Outcenter na época, que eu admiro muito. Para mim, um mega de um empreendedor. Para mim, um dos maiores empreendedores. Desde os 16 anos, ele já tinha prêmios aí na área de empreendedorismo. Eu falo, gente, muito jovem, né? E eu admirava muito ele, admiro. E ele montou uma lan house em Botelhos. E ele falou assim, Gisele, você sabe o que é um site? Eu tinha acabado de sair da faculdade. Você sabe o que é um site? Gente, não tinha nem internet, era um negócio, Era uma coisa house, assim, ó, né? era uma lan house. Ia lá, Ele tinha uma lan house e ele montou um servidor. Na hora que ele montou esse servidor, ele falou assim, olha, a gente consegue fazer um site. E eu fui uma das primeiras da odontologia a fazer um site. E aquilo eu olhava e falava, gente, mas se ninguém entra, o que adianta, né? E aí a gente colocava, tipo, QR Code depois. Ninguém nem sabia o que era aquilo, a gente colocava, mas eu sempre procurei, tipo, inovar. fazer alguma coisa O poder diferente. das conexões aí, né? Uma E eu pessoa falava, de uma gente, eu precisava... E eu colocava o site. Tanto é que esses dias eu peguei uma Agito VIP. Uma das primeiras, assim. Eu falei, gente, um site. Aí tava lá, Oral Ávila, que era junto com a minha mãe ainda. Aí eu falei, meu Deus. E assim, aí eu olhei, bati o olho, falei, uma logo, né? A gente tinha uma logo. Aí, a minha logo não era nem registrada. Eu falava, gente, hoje eu falo, na hora que você começa a mudar o estilo né, você começa a subir um degrau e outro, você começa a entender um outro universo, que você fala, nossa, se eu tivesse trabalhado tanto aquela marca ali, aí, tipo, não era nem registrada. Eu não tinha nem poder sobre aquela marca. Alguém podia chegar e colocar um nome. E realmente aconteceu isso. Um profissional, uma profissional copiou minha logo. E eu fiquei muito brava na época. Eu falei, gente, eu fiquei muito brava. E ela é brava, viu, gente? Muito brava, mas é muito. E eu liguei pro profissional, falei, escuta, você pegou a minha logomarca. Porque eu tinha pago para desenhar. Só não tinha noção que tinha que ter que registrar e tudo mais. Agora também, assim, ó, tudo que tenta abrir com logo parecida com a minha, ou então próxima do meu nome, eu barro. Sim. Porque assim, eu falo, gente, a gente começa a mudar o padrão. Sim. A gente, tipo... É justo, né? É justo. Então, a gente começa a inverter o lado também, né? Então, não por maldade, mas por maturidade. Por maturidade e por... É um negócio, né? É um negócio. Então, assim, hoje eu falo que tudo que eu aprendi foi sofrendo, porque não tinha tanta informação igual tem hoje, pronta na internet. Não, mas você é antenada, né? Porque, por exemplo, o Claudinho lá, que deu a ideia do site. Opa, vamos fazer. Né? Não é aquela pessoa, coisa eu fizer, o que vão achar de mim? Pra que isso? Gente, e eu não esqueço. Até clientes nossos, assim, o pessoal das cestas, Branca Cestas. Não sei se vocês já ouviram falar. É uma empresa de cestas de palha, lá de Botelhos. E tinha 2 sites hospedados no servidor dele. Era o nosso, o Oral Ávila, e o da Branca Cestas. E eu não esqueço disso. Falo, gente, olha isso, né? Eu falo umas coisas que... Você já estava aberta. Hoje, era como se tivesse montado... O primeiro Instagram hoje foi o nosso ali. Sabe, uma coisa desse tipo. Era uma inovação, né? Mas ainda tinha um preconceito muito grande do marketing. Quando eu coloquei na revista, quando eu coloquei tudo isso, a geração que era
a geração mais Anterior, idosa né? ali, a geração anterior, ela meio que condenava isso, porque era feio fazer marketing. Hoje, eu acho feio fazer um negócio que você não consegue nem fazer e fica fazendo faz de conta, Sim. né? Coloca, tipo... Fingir, né? Eu falo, nossa, gente, mentir numa rede social, sabe? Eu falo, Uhum. nossa, fazer de conta que você faz e Pegar não é foto nada de alguém e daquilo. usar, né? Eu acho que isso pra mim, é uma das coisas mais ridículas e que a gente tá meio sem freio, né? Assim, eu acho que hoje eu não sei, eu tenho um pouco de aversão, sempre falo isso, né? Eu tenho um pouco de aversão à mídia e à publicidade mentirosa. E sempre tem, né, gente? As sempre fake tem, news aí. E assim, não só isso, mas profissionais que às vezes coloca, tipo, vou falar na minha área, mas mesmo área médica, área de tudo, que engana o cliente ali, tipo, põe antes e depois que foi tratado em Photoshop, que não é o real que você consegue no dia a dia. Não ou então, entregou aquilo, não né? entregou aquilo. Então, isso eu acho que é uma coisa que me incomoda muito, porque pra mim, eu sempre fui preto no branco. Pra mim, ou é certo ou errado, não tem esse mais Não ou vou menos, inventar, sabe? né? Não vou inventar. Então, é uma coisa, mas particular meu, né? E o isso. marketing tá aí, né, gente? A gente tem que usar. Poxa, porque é bom, vocês ajudam pessoas. Pensa, as pessoas da área da saúde não poderem fazer marketing, não poderem divulgar o que fazem. Sim. As pessoas, os clientes estão perdendo, os pacientes estão perdendo. Porque tem muita gente boa, né? Mas eu ainda tenho uma resistência, Marília, em relação a isso de expor os clientes. Sim. Quando a gente, até eu falo assim, quando a gente expõe algum cliente, algum caso, não é nem cliente assim ali que a gente fez em base de troca, a gente publicou o caso, Entendi. a gente ainda mantém aquele padrão que era o correto ali, sabe? Tipo, a pessoa pagou com a imagem, ponto. Entendi. Porque eu acho muito desagradável. Eu não ia querer me expor, né? Você ainda tem raízes. Eu não ia ainda... querer, tipo, eu vou querer pôr meu antes e depois, aí eu vou num cirurgião plástico, coloco o meu antes e depois lá. Tipo, Virou normal muito isso, né? desagradável. Virou normal isso. É normal, mas eu fico muito Sim. incomodada de me expor e eu acho que é um mínimo de respeito que eu tenho Você que ter tem o com seu meus paciente. clientes. Então, eu tenho esse conceito, o marketing briga comigo, mas eu falo, é o meu negócio, ponto, acabou. Um respeito, né? Um carinho. Né? E ponto. Se o cliente quiser colocar alguma coisa, a gente reposta, ok. Mas não parte de vocês. Não parte não da parte de gente. vocês. Mas Porque vocês eu tenho fazem incômodo. marketing sem o cliente, né? Por exemplo, Sim. porque o Implar hoje é uma super referência na área de saúde aí, da odontologia, né? O marketing de vocês é super bem feito. Então, hoje eu olho e falo assim, gente, se eu entrasse, né? Eu entro lá e eu falo assim, nossa, a gente vende robô? A gente vende, né? Porque assim, não, a gente vende sorrisos, mas o que aqueles equipamentos hoje nos ajudam para trazer o melhor resultado para o cliente? É aquilo ali que traz o melhor resultado. É aquilo ali que diminui o tempo de trabalho. É aquilo ali que diminui o índice de repetição pela precisão que fica os serviços. Então, assim, a nossa tecnologia não é uma tecnologia à toa, assim. É uma tecnologia que vem para reduzir o tempo e melhorar a precisão dos nossos trabalhos. Então, assim, o que eu puder fazer para trazer tecnologia para diminuir falha, repetição e para melhorar e para diminuir o tempo do cliente em cadeira. Hoje ninguém tem tempo. Fora o desconforto, né? Não. A gente tem muito cliente de fora, né? Então chega aqui, tem uma semana para fazer um tratamento de boca inteira. Então, tipo, se eu não tiver tecnologia, eu não faço. Hoje não tem como fazer. É um serviço super diferencial que você oferece hoje. Sim, então... É isso que você mostra lá isso que eu mostro. no marketing. Olha, eu ofereço isso, o meu diferencial talvez às vezes as pessoas procuram, deixa eu ver como que é um antes e um depois. Sim. Mas o antes e depois, no mínimo, o cliente tem que sair satisfeito com o que ele foi e comprou. Ponto. Se eu tiver que repetir porque o cliente não está satisfeito... realmente, você tá falando, o Instagram do Implar mesmo não tem mesmo. Tô aqui pensando, antes não depois, tem antes e depois. Eu não tenho antes e depois. Não tem antes e depois. Não.
Se eu tenho antes e depois, casos publicados em livros, em periódicos, né, artigos, ou casos apresentados em aula. Não é o seu foco na rede social? Não é. Eu não gosto mesmo de expor. Uma questão aí para quem é dentista, quem é médico. E não necessariamente precisa ter antes e depois do muitos clientes procuram a gente e falam, sabe por quê? Eu vejo que vocês não colocam a gente antes e depois. E a gente não tem essa noção. E aí, realmente não tem antes e depois. Vocês não gostam de expor o cliente, não. né? O cliente vai ali, ele sai feliz. Eu ia me sentir incomodada. Se fosse em mim, porque o antes, normalmente, ele não é legal, né? Não, porque lá pra resolver o problema, né? Não quero aparecer antes. Às vezes, eu falo, gente, a gente tem tantos casos que, às vezes, o esposo nem sabe que a esposa usa dentadura. Exatamente. E como que eu vou expor uma pessoa ali? Como que eu vou expor uma... É uma intimidade, não tem, é uma intimidade. Uma intimidade. É verdade. É uma coisa e faz parte da autoestima, né? Exato. E aí iria contra, porque você tá melhorando ali a autoestima, você vai colocar o antes, né? Isso sempre me incomodou e eu falo... Incrível. E assim, a gente vê muitos profissionais, às vezes, né... com celular e assim, fala, nossa, olha esse aqui, ó. E ainda fala o nome. Fala. Gente, que falta de ética. Isso, falta de ética. E uma cidade pequena, escuta, e todo mundo fica sabendo. E assim, rapidamente, a clínica vai fazer assim, ó. Vai lá embaixo, se queima, porque né? se queima. Todo mundo. Eu já escutei de vários, assim, de vários pacientes que falam assim, vários clientes nossos falam assim, ó. Eu não vou em fulano porque mostra pra todo mundo do jeito que é o antes e depois. Nossa. E é uma intimidade mesmo. E olha que interessante, né? Hoje a gente tá numa era aí de prova social, que você tem que mostrar. E aí você vem totalmente na contramão falando assim, gente, não faço antes e depois. Não precisa disso pra ter sucesso. É o mínimo que você tem que fazer, é entregar o que o cliente quer, que ele vai se sentir bem. Né? Eu acho que assim, o depois legal é obrigação. É obrigação. Excelência total. A obrigação às vezes o que é bonito pra mim não é bonito pra você, não é bonito pra você. E tá tudo bem. O cliente se sentiu bem, foi porque ele escolheu do jeito que ele quis. Porque tem muitos casos de manter um padrão, né? Sim. Da gente, você olha pro dente da pessoa e fala qual foi o dentista. Direciona o padrão. Um único padrão, por quê? Porque às vezes o profissional só sabe fazer daquele jeito, ou então o protético só sabe fazer daquele jeito. E pra gente, é assim, o que você gosta? Passa por uma entrevista, inclusive assim, a gente tá trazendo um pessoal muito, muito legal, referência mundo. Eles vieram da Turquia, a gente tá aí lançando um livro, eles lançaram esse livro e a gente... É o único lugar aí do Brasil que vai lançar esse conceito que chama VIS. A gente está com muitos casos de problemas com lentes de contato. Os clientes, assim, estão desesperados e eles querem voltar para o natural. Eu tenho lente aí, ó. E eles querem voltar para o natural. E eu arrependi, tá? E hoje hoje é o nosso carro-chefe, é o quê? Refazer todo esse trabalho. Então, assim, hoje a gente consegue tirar todas essas lentes com laser, sem desgaste nenhum. E por uma entrevista, o que você quer passar? O que você quer? Como você quer? Você escolhe, você experimenta, você vai para casa com, a gente chama um mock-up, você vai para casa, é isso que eu quero. Pronto. Testei, é isso que eu quero. Ponto final. Porque é exatamente isso. As pessoas não estão nem se reconhecendo no espelho. E eu acho assim, o dentista às vezes ele não entrega o que você falou, às vezes é uma técnica, por exemplo. Eu na época fui no dentista por quê? Eu tenho bruxismo, eu tinha resina, eu acabava quebrando minha resina. Poxa, eu não queria mais quebrar a resina toda hora. Então a solução é a lente de contato. Gente, eu não tinha problema nenhum nos meus dentes, eu amava meus dentes, o meu sorriso. Tanto que eu troquei minha lente logo depois que eu coloquei, porque eu falei, eu quero o meu sorriso parecido com o que era, porque pra mim tava tudo certo o meu sorriso. Então às vezes o dentista ele te dá uma única solução e não. Ele pode te oferecer vários, que é o que você tá falando. Isso, assim, eu vim de um conceito antigo, né? Assim, eu vim de um conceito de odontologia da época dos meus pais, que o dente não se desgasta, que o dente, gente, é um esmalte, não volta a ser o natural mais, desgastou, não é igual a unha que cresce, né? Então, assim, e cortou, desgastou, e agora? Agora eu não gostei, o que eu vou fazer?
Ó, e tem muitos casos de depressão por causa disso. Tem muitos casos de pessoas muito infelizes aí por causa disso e por causa do mesmo padrão. Ah, não, ó, porque tem que ser branco, porque tem que ser assim, porque o fulano, porque o artista tal fez assim, eu quero assim. E às vezes não encaixa no rosto, não consegue. A pessoa não consegue sustentar aquele sorriso ali que você falou, nossa, não é dele, não é. Não é dele. E começa a ter um problema emocional por causa disso. Então, assim, esse conceito veio aí. Eu tenho certeza que já é um sucesso, mas eu tenho certeza que vai dar um boom na odontologia no mundo. Porque na época, né, dos meus pais aí, era um crime desgastar um dente. É criminoso, porque não deixa de ser... você está... a pessoa, né? Você está tirando... Isso não é... Assim, a odontologia teve um processo, assim, de transição de ficar nessa... Nossa, você está... provocando uma lesão né? Você está porque se a pessoa um negócio não tem mais. sem problema. Então, você falou, né? Isso é mutilar um cliente. Isso, para a odontologia, era muito sério. E assim, o conceito era exatamente isso de agora de voltar para o natural. É igual, né, a prótese de silicone. Quantas mulheres hoje estão tirando e voltando para o natural, né? Eu tinha algumas, não sei como é que chama, né? Na época, hoje é resina, né? E quando eu tenho 2 primos que são dentistas. E quando ele formou, minha mãe me levou lá e falou, olha, tira, coloca outra, essas aí são muito feias. Ele falou, não tem necessidade, não vamos fazer. Pra que desgastar? E era isso que você falou, era uma conceito. Linha de conservadorismo, né? Não precisamos fazer isso agora. Eu troquei com o tempo quando foi acontecendo a necessidade de fazer, né? E era muito assim, né? Porque assim, teve muitos casos aí que desgastou o dente, não tinha um problema. Aí, automaticamente, consequentemente, veio aí que tratar canal de tudo, porque ficou tudo com sensibilidade. Aí, tratou canal de tudo, o dente fica mais friável. Na hora que o cliente mordia, fraturava a raiz e ia para um implante. Perdi o dente. Então, começa uma linha... tipo, desenfreada de uma coisa que eu acho que, assim... É uma moda que não cabe, né? Exatamente. Eu me incomoda muito esses modismos na área da saúde. Sim. Eu acho que, assim, o marketing não é isso. O marketing é para você mostrar que você faz, que você está preparado, que isso aí. Agora, você tentar, né, fazer o modismo ali, o negócio... baseado né, e sem dar garantia para o cliente. Isso, para mim, também é um problema. Eu acho assim, se você propõe, você tem que segurar a onda e dar uma garantia. Né? Eu falo que se a gente dá 10 anos de garantias aí de implante, eu falo, que carro que você compra hoje que tem 10. Que você ganha 10 anos de garantia? Eu falo, se a gente não tivesse muita propriedade ali para segurar esses 10 anos, a gente já tinha quebrado, concorda? Não tem negócio que segura. Você concorda, assim? Então eu falo, eu acho que falta muito da consciência também dos profissionais, sabe? De sair e falar, não, eu vou fazer um negócio muito sério, eu vou fazer o melhor, mas eu vou procurar o melhor curso, eu vou procurar ser o melhor, de verdade, porque... para sair fazendo e com um custo tão baixo que você não vai conseguir nem refazer. Se você tiver que refazer, você não vai conseguir, você vai ter que tirar do bolso, você não tem noção administrativa nenhuma. Então, eu acho que começa aí. Você quer entrar numa linha de preço baixo e para fazer volume. E uma qualidade lá embaixo, ou você quer se diferenciar e fazer um negócio com propriedade e com qualidade. Então, acho que o profissional que forma tem que saber isso aí. Primeira coisa. Gi, você contou pra gente que você começou lá atrás, quando você ficou com o consultório da sua mãe, né? E como que foi essa transição até chegar no hospital? Então, hoje vocês têm um hospital odontológico, não é um consultório, não é mais isso. Como que foi? Quando eu estava fazendo doutorado em Ribeirão, né? Eu fiz na USP Ribeirão.
eu tive, assim, uma proposta para ir para a Austrália, coordenar a maior rede de clínicas de odontologia da Europa. E aí, eles iam estar montando na Austrália. E de inicial ali, eu ia ter um salário de $50 mil, eu teria que mudar, eu tinha uma clínica aqui, enfim. Eu falei, gente, não é isso que eu quero, eu tenho potencial para ter a melhor clínica, por que eu vou coordenar a melhor clínica e barrar o meu sonho? Eu não vou. E eu voltei para Poços e eu falei, a gente vai montar a maior clínica que não era hospital ainda. O hospital foi do limão eu fiz uma caipirinha. Porque vai chegar lá. A gente montou, a gente começou a construção e por problemas ali de arquitetura, de bairro, enfim, a gente foi embargado. A nossa obra da clínica, que agora, né, que é o hospital, foi embargada. E eu escutei de uma pessoa que a gente estava construindo o maior elefante branco do centro da cidade. E aquilo, Marília, nossa, nunca me desafie. Agora você vai ver, né? Agora, vou te mostrar o elefante branco. Eu vou resolver o negócio, eu vou virar Agora me cutucou, sabe? Eu sou muito desse jeito. E o que aconteceu? Eu fui estudar o zoneamento ali. Olha, eu só podia na rua um hospital, um teatro, e igreja e estacionamento. Falei, para igreja eu não tenho dom nenhum para pregar. Não vou virar pastora. Não tenho. Teatro também não tenho dom nenhum. Hospital, peraí, vou transformar, porque eu já fazia, né? A gente era muito referência, os meus pacientes sempre foram os pacientes sistemicamente aí comprometidos. Infartou não sei quantas vezes, teve vários AVCs, pacientes que ninguém queria, indicava, sabe? Sabe aquelas coisas assim que às vezes indicavam para ver, tipo, vamos ver o que vai dar? E eu fui assim, entrando numa área médica e eu levava para os hospitais, e eu fazia implante zigomático e fazia com anestesia geral e tal. Eu falei, não, eu viro um hospital e eu ponho uma clínica odontológica dentro. Aí fui em Belo Horizonte, falei, deixa eu ver, nós temos a classe hospital odontológico? Não existe. Falei, então a gente vai criar. Aí o que eu fiz, eu gosto muito de arquitetura, de engenharia, eu peguei a planta do hospital, estudei a norma, que chama RDC 50, né, que é só de hospitais, e falei assim, quebra aquela parede, tira isso, faz isso, não sei o que, e fui adaptando tudo na norma. Aí chamei o engenheiro e falei, olha, agora copia o que está aqui, pega as medidas e põe na planta que eu vou resolver. Aí ele fez isso e eu fui para Belo Horizonte, protocolei, falei, agora vai ser o primeiro hospital odontológico, na verdade não tem no Brasil. Tem alguns hospitais dia, mas hospital odontológico, se tiver em Minas, vai ter que ter exatamente a mesma quantidade de banheiros que eu tenho, a mesma quantidade de salas que eu tenho. Vai ter que ter exatamente o meu padrão. Então, é por isso que a gente sabe que a gente não tem ainda, porque não é simples, virou um negócio gigante. E são 2.000 metros de obra ali, né? E eu falo, gente, para um consultório odontológico, né? Então, eu falei, não, eu vou fazer. E o dia que eu desembarguei aquilo, eu falei, não, eu tenho potencial para isso. Eu não vou ficar aqui, não vai ser um negocinho desses que vai, né, colocar uma pedrinha aí no meu caminho, não. Porque a gente sempre tem, né, Marília? A gente ninguém quer. É muito difícil vir alguém para falar, não, olha, vai dar, vamos lá, vou te ajudar nisso. Muito pelo contrário, eu sou tão aberta. As pessoas vêm assim, eu falo, nossa, ó, faz isso, isso, eu mando, falo, olha, faz aquilo, já te mando isso. Você e eu vejo, eu tenho o maior carinho, porque eu só vejo evolução da nossa cidade, eu só vejo evolução de todo mundo. Sim. Não existe isso, né, de concorrência. Eu falo, gente, concorrência é você que acaba fazendo para você mesmo ali, você que monta o teu padrão e você começa a pensar na concorrência, porque não existe isso. Se você faz diferente,
Sua mentalidade lá atrás, então, e sua autoconfiança que... Você faz um negócio diferente e você vai dar certo. Eu acho que para de copiar, sabe? Para de olhar ali e copiar o que o outro está fazendo. Faz qualquer coisa diferente que ninguém está fazendo, sabe? Agrega coisas diferentes que você vai ser inspiração. É coragem. Não vai ser clínica, então vai ser hospital. Vai ser hospital. Então vamos lá, vamos fazer. Pronto. E essa Gisele. Agora, falando de inovação, o Implar é reconhecido por investir em tecnologia e práticas inovadoras. Como você enxerga a evolução da odontologia nos últimos anos? Olha, eu acho que esse momento que a gente está vivendo nunca teve tão discrepante o que realmente na prática, o que a gente tem de tecnologia, da distância com que hoje aprende-se nas universidades. A gente está com um gap de 20 anos de diferença. Isso é muito grande. E isso tem que ter uma atitude ali para mudar esse gap. Porque quem está na educação, quem está dando aula, não acredita na tecnologia. E normalmente não tem acesso, porém não acredita porque vai sair da zona de conforto. Infelizmente eu tenho que falar, porque é a verdade, isso em qualquer área, não só da saúde, em qualquer área da educação, qualquer área. Hoje os alunos mudaram demais. Hoje os alunos chegam já com o conceito, porque está tudo pronto. Hoje os alunos já chegam com o conceito que é o que o professor está falando. Desde pequeno você já vê isso, né? Em colégio, em qualquer faculdade. Então, os profissionais que estão dando aula nas faculdades, eles não têm vivência clínica, porque eles são extremamente... Só teoria. Eles são extremamente acadêmicos. E isso gerou um gap aí, a indústria não sabe o que fazer, né? Inclusive a gente, desse problema, a gente entrou com o metaverso e a gente acabou desenvolvendo aí uma plataforma de educação para dar suporte para a indústria, para dar suporte para a área de tecnologia, porque não vai se aprender na faculdade, vai ter que ir buscar fora. Só que a indústria quer vender, e o profissional, às vezes, não tem condições ali de ir fazer um curso, né? Porque ele acabou de formar, ele está montando um consultório, é tudo muito início. É uma despesa muito grande, ele está aprendendo a parte administrativa que ele também não aprendeu. Então, assim, tá formando cru, né? De coisas. Basicão, né? Tá muito cru, tá muito superficial o ensino hoje. E eu falo, os jovens têm que ter essa consciência que está tudo na internet. Eles precisam ir buscar sozinho, eles precisam ser autodidatas. E isso a indústria vai acabar entregando, a indústria vai se responsabilizar pelo ensino, pelo problema de professores hoje, que a gente não tem professores, né? Porque está muito desvalorizado o professor. Né? Então, assim, como que o professor vai... ele recebe ali R$30 a hora aula, um professor doutor numa faculdade. Gente, como que ele vai sair? Ele vai investir num curso de tecnologia, ou então ele não tem nem base para fazer isso. E a instituição também não coloca isso. Não coloca. Né? E se a indústria colocar lá dentro os equipamentos, que já aconteceu, já fez tudo isso, o que acontece? Fica parado, porque ninguém sabe usar, ninguém sabe montar um negócio, uma sequência, eles não sabem montar um processo, porque hoje tudo é processo. Se você não tem um processo bem definido, você não consegue, né? Você não consegue encaixar algo ali novo dentro do seu processo. Essa tecnologia vai te atrapalhar. Então, se você já não tem um processo pronto, que é o que hoje a gente... Assim, eu tenho muito orgulho de falar que a gente tem um processo pronto do início ao fim digital, sabe?
Mas foi fácil? Não. Teve equipamento que a gente comprou, e eu falo por mim mesma, há 20 anos atrás, há 15 anos atrás, a gente comprou o primeiro scanner nosso, escaneamento, nossa fresadora, que já fazia dente. A gente achou, porque a indústria vendia, falava assim, nossa, você vai ficar livre do protético. Na hora que você compra, e aí na hora que você olha naquilo, você fala assim, mas eu vou ter que fazer o papel do protético. Sim, eu vou ter que aprender. Tipo, eu vou ter que ser a dentista, o protético que senta ali atrás da máquina também, porque a máquina não vai fazer sozinha. Então, se você não mais uma função para acumular, é mais uma né? coisa para você ter de trabalho. Então, na hora que você começa a ver tudo aquilo, se você não tem uma organização, o que eu vou fazer primeiro, o que eu vou comprar primeiro, você sai comprando um tanto de coisa e não utiliza nada. É igualzinho, você baixa um monte de aplicativo, um monte de curso. Quantos cursos a gente já baixou e a gente nem olhou e não assiste? Às vezes aqueles cursos vai resolver o seu problema, que é como, não né, o equipamento. E eu falo, gente, ter planejamento, falar assim, eu vou fazer isso até o final. Eu vou colocar isso aqui de tecnologia, eu vou fazer de tudo para colocar essa tecnologia em prática. Porque não adianta a gente sair comprando tudo e, não, isso vai ser a solução agora. Não, você tem mais braços para fazer? Você vai contratar mais gente para fazer? Então, assim, depende da realidade planejamento do momento, né? empresarial, né? Que não é o que acontece hoje. Então, acho que a primeira coisa é a educação mesmo administrativa. Aí depois você começa a inserir tecnologia dentro do teu negócio. Mas você tem que ter um motivo para estar inserindo. Você já chegou num ponto que você não consegue mais executar trabalhos naquele tempo que você tem disponível? Você precisa de uma tecnologia, porque aí você consegue dobrar a tua produção, ou você coloca pessoas para fazer, né? Ou você coloca mais pessoas. Às vezes a tecnologia faz o papel de algumas pessoas, porque ela reduziu o tempo. Então, assim, é estratégia de negócio. E né? analisar retorno, né? Se você não analisar o seu retorno, olha, não, hoje eu vou conseguir atender mais clientes porque eu tenho essa tecnologia embarcada, perfeito. Você já sabe da onde você vai pagar aquela tecnologia. Muito bom. Né? Mas agora, só ir comprando... Só para falar que tem, e depois você compra, e depois você não tem nenhum suporte na educação, que é o que acontece hoje. Não sabe nem usar aquilo. E aí a indústria não tem esse feedback também, porque não tem nem da onde que ela vai pegar alguém que, tipo, eles vêm e oferecem pra gente ir lá dar aula. Eu falo, gente, eu vou sair do meu pra ir dar uma aula pra... Não faz sentido, sabe? Não encaixa, porque, né, você vai deixar de ter um retorno financeiro dentro do seu negócio para você ganhar 20 vezes menos num outro lugar para dar aula, para treinar as pessoas. Ninguém hoje, assim, faz, né, as coisas sem estar com os números bem definidos. Para ver se vale a pena o investimento, né? Hoje, teve alguma inovação que vocês fizeram, alguma inteligência artificial que vocês usaram? Você já falou de vários aqui, né? Do robô, né? Do metaverso, mas teve alguma que realmente mudou o jogo do Implar? A CIA. Há 7 anos atrás, a gente... Hoje está falando tanto, né, de inteligência artificial. Há 7 anos atrás, a gente lançou a CIA. A CIA foi o primeiro consultório com inteligência artificial do mundo. E a gente patenteou esse consultório com inteligência artificial. E nesse período todo, a gente alimentou, porque a inteligência artificial, você tem que ter um banco de dados muito robusto e algo muito correto para você não alimentar errado. Então não adianta você falar, vou mexer com inteligência artificial, vou fazer um aplicativo. Ok, você tem um banco de dados que vai alimentar, que vai ser... Porque senão você vai ter mais um negócio, mais um aplicativo ali que, tipo, que vai ter falhas. Porque a inteligência artificial, você tem que alimentar ela de coisas, Ela não vai fazer sozinha, né? Agora, se você coloca gente que, tipo, coisas ali, dados errados, ela vai te dar informações erradas. Inclusive, esses dias eu tava brigando com o ChatGPT, né? Eu falei, foi até o final do ano passado, eu troquei de software e tal, na clínica, né? Que eu falo, gente, trocar de software é a mesma coisa que trocar a turbina do avião em voo.
Eu lembro quando você tava trocando. Gente, pra mim foi um ano de divisão de águas, assim, que eu fiquei enrolando muito, mas eu precisava ter essa divisão de águas aí, porque um software inteligente, um software que é aberto para coisas, para novas tecnologias, ótimo, porque normalmente os softwares, né, atuais aí, são todos fechados e você não consegue alimentar com APIs aí, com coisas que vão alimentar ele com inteligência artificial, né? Então eu queria dar um boom no meu software e eu tive que arregaçar as mangas e eu sentar e fazer, porque não tinha como eu delegar isso para qualquer pessoa, para ninguém, porque estava na nossa cabeça o que a gente queria, o processo inteiro estava na nossa cabeça, né? E não adianta eu passar para uma pessoa que desenvolve software, que ela não vai conseguir ter a ideia ali do clínico, da vivência clínica. A gente está numa fase de transição, a gente está na fase aí de sair do analógico, né, para ir para um digital, mas a nossa geração está sofrendo muito, porque é aquela coisa assim, olha, essa nova geração, né, dos nossos filhos, das nossas crianças, vão pegar mais mastigados. Então, vai ser uma geração que vai colocar a criatividade em cima e já vai pegar um negócio pronto, praticamente. Porque essa mudança, né? É o que a gente tá pegando, né? Se você ainda tá... E para você dar esse salto pro digital, você tem que sair da zona de conforto. Não é simples. É o que antes eu falo, gente, quando abriu a parte... lembra quando tinha coisa de e-mail? Sim. Né? Quando começou o e-mail, eu falo, nossa, quantos médicos, quanta gente não sabia abrir e-mail, né? Site, tudo mais. Hoje, o pessoal mais da geração assim, anterior à nossa, eu falo, gente, eles estão tendo que correr muito atrás, muito. É uma distância muito grande. Eu tava contando hoje aqui, né? O meu pai agora tá gravando vídeos na internet. Tá o máximo, né? Não, e isso é muito legal. Eu falo, gente, eu queria tanto, é porque eu não tenho tempo, mas eu queria tanto entrar ali e ajudar, sabe? O pessoal a mexer com algumas coisas que vai agilizar alguns processos. Eu queria até gravar, mas eu falo, gente, que horas? Só se for da meia-noite às 6, né? Nós vamos arrumar um espaço na agenda dela. Mas eu falo, tem tanta coisa que às vezes você vê, mas não viu ainda uma aplicação na sua prática, né? E eu falo que quando a gente começa a mudar de lugares ali, você fala, gente, nossa, vai te dando até você tem que controlar a ansiedade, porque você fala, meu Deus, eu não posso nem dormir. Como que faz isso, né? Como que é isso? Porque você tem que buscar sozinho, né? Você tem que ser autodidata ali. O chat GPT você estava falando, exato. É um negócio... Do chat, eu começo a falar outra coisa, mas o chat, o ano passado, final do ano, a gente estava lançando do software, lançando a parte financeira. Aí eu falei, olha, já vamos lançar toda a parte, vamos vincular ele, né, com o chat GPT e já vamos colocar aí todos os dias de salário já vinculado ao chat, né, tipo, qual é o 5º dia útil. Aí, na hora que bati o olho, eu falei, gente, tem coisa errada. Aí eu olhei e falei assim, nossa, mas ele ignorou o sábado, né, porque para CLT a gente conta o sábado como dia útil. E o chat não contou, ignorou o sábado. Aí eu dei uma corrigida no chat, né? Aí o Sérgio falou, ai, Gisele, meu Deus do céu, até o chat você quer corrigir. Eu falei, não, mas tá fazendo bobeira. Aí eu falei assim, baseado nas leis de CLT, você errou. Falei pro chat GPT. Aí, você me desculpe realmente eu errei. Aí eu falei, poxa vida, nossa, até isso, até o chat tá errando. Mas é uma coisa assim, que a gente tá numa transição. Dá pra confiar? Tudo 100% não dá. Se você não tiver os conceitos ali, você acaba errando. Né? Isso foi uma bobeira, mas como que você confia tipo, uma 100%? Linha jurídica analisa né, analisa ali e você joga
pro chat ou para algum API aí. Aí depois você vai falar, analisar. Foi o chat que me deu essa informação. Como que você... Você não tem nem desculpa, Não tem né? Então, eu falo que essa transição da gente sair do analógico, Por o desses digital. conhecimentos, né? Que a gente De teve ferramenta, aí, né? de São ferramenta. ferramentas que otimizam total o tempo, né? É o que você falou, poxa, eu vou contratar uma pessoa ou vou contratar uma ferramenta? É uma decisão super Exatamente. estratégica, super importante. Essa ferramenta vai me render quanto? Né? Eu vou Exato. investir quanto, vai me render quanto? Mas ela funciona sozinha? Eu vou É. perder o meu tempo? Quanto que eu vou deixar de ganhar se eu ficar fazendo esse papel? É Eu vou analisar deixar de ponto a ganhar ponto, não é esse... simples. Eu vou deixar de atender um cliente para fazer esse papel? Não faz sentido. Então, eu tenho que ter uma pessoa para Sim. usar a ferramenta. Né? Então, assim, é estratégia de empresa, né? Que hoje ninguém faz, né? Hoje, alguém fala, não dou conta, e você já põe mais um para fazer. Aí você já vai contratando mais um. Você já vai, né? Então, eu falo... essa falta de estratégia tá gerando aí uma bagunça aí nas empresas, né? E um choque de gerações, porque tem geração que se você... Hoje eu tenho jovens lá que eu falo, meu Deus, dá um baile na gente, dá um baile. Eu falo, nossa, olha a velocidade deles, mas porque já foi Não, e a criado de uma outra mentalidade, a forma. mentalidade é outra, né? A mentalidade deles A é gente, outra. eu falo da gente assim também, porque eu falo, nossa, eu me sinto, tem hora, eu falo, nossa, né? Outro dia eu tava conversando com uma Que- menina de 25 por que anos. que eu tô... Ela me falando, Marília, lá nos Estados Unidos, o curso que mais é vendido é de desenvolvimento pessoal, o segundo mais vendido, não lembro exatamente. E aí você fala assim, poxa, tá vendo a oportunidade? E aí uma pessoa jovem tá ali, ó, grava um curso online, vende lá, você vai ganhar em dólar. Então você vai vendo oportunidades que essa outra geração já tá chegando Que com já isso como tem, normal. Exatamente. Por que você não vai vender lá nos Estados Unidos? Né? Exatamente. Então assim, por que Mas você tá fazendo assim, isso? Então, hoje eu vejo quantos cursos de mentoria, quantas coisas. Aí você vai ver, é um fracasso a empresa da pessoa e ela tá tá falando, dando mentoria, aula. tá dando mentoria. Aí eu falo, gente, tá dando mentoria. Exatamente. Porque é o único jeito que ela vai sobreviver. Fala que é o vender É curso, tipo- ensinar a vender curso para vender curso, Ô, né? gente, não. Marília, isso também me deixa exatamente. muito... Aí eu falo, nossa, aí pega aquela turma, vai tudo ali. Eu falo, gente, Tem Com qual gente que conceito? aluga Com carro que- pra mostrar autoridade. não filma no é. Eu Instagram, falo, não. Vai no dia a dia ali, vê o que realmente tá indo, sabe? Dá uma olhada realmente o que tá acontecendo, né? Vê se você se você quer realmente chegar naquele padrão ali Sim. do curso de mentoria que você está fazendo, porque a primeira coisa, analisa o sucesso das empresas, das pessoas que estão dando mentoria. Primeira coisa que eu falo. É porque a mentoria é Porque- exatamente isso. A pessoa já tem que ter passado por aquela jornada, né? Não, e se quebrou Diferente- uma empresa, Aí, aí como tipo, vai te dar mentoria, né? como que você vai ter uma mentoria? Ah, não, eu já... Porque você concorda comigo que se tiver em muito sucesso, a pessoa nunca que vai deixar de fazer O negócio aquele dela, né? negócio para ir Com certeza. fazer com mentoria, certeza, né? Com certeza. Então- E o que a gente tá vendo mais hoje no Instagram, na rede social, é Não, isso. é uma Mas malação. tem, Eu mas falo, tem. gente, filtrar as coisas, né? Eu falo, primeira coisa, a gente precisa filtrar muito o que a gente tá ouvindo, é muito o que a gente Sim. tá vendo. E escolher Né? um caminho, né? Porque às vezes você vai escolhendo um Exatamente. monte. Você vai tendo Não, aquele e aí monte você de se mentores perde, e né? você fala assim, meu Deus, tô fazendo aqui uma Eu tô salada de escutando frutas, aqui, né? não, pega então, pega alguém que você admira. Também acho. E, isso aí. tipo, olha, E segue procura a conselho, pessoa, vai lá, um segue café, conselho. é. Exatamente. Todo mundo, assim, quem tá fazendo sucesso ali, vai abrir as portas, sabe? Vai abrir ali para as pessoas conhecer. As pessoas querem, né? querem. As pessoas querem ajudar. Você fala assim, olha que Sim. legal, vou fazer, vou aconselhar. Exato. Eu acho que... Mas tá muito, né? Eu acho que, gente, deu um boom e aí, né? Agora todo mundo quer ganhar muito em número, né? No digital, porque escalar o negócio, porque né? escala. É uma coisa que, né? Escalar. Mas até quando? Até- E aí você quando? deixou um negócio e você não tá com uma base. Isso é muito temporário, né? E aí, você vai fazer o quê depois? Né? Eu acho que É um agora tempo, né? tá um boom.
Mas eu acho que, assim, tomar muito cuidado com, né, com os modismos. É a assim, galinha com dos ovos de ouro, né? Que fala assim, não coloca tudo em uma cestinha só. Ok, você quer ir pro digital? Vai, é legal. Mas cuida aqui também do seu físico, né? Do seu espaço físico, né? Exato. Do seu negócio aqui dentro. Não coloca tudo num lugar só, né? Exatamente. Ô, Gi, me conta uma coisa. Além de ser reconhecida no Brasil todo, você teve aí o reconhecimento internacional, né? Recentemente, né? Foi quando mesmo? Olha, nós recebemos, na pandemia, foi nosso primeiro reconhecimento internacional. Veio um prêmio europeu que a gente ficou assim, eu até arrepio, assim, porque eu falo, gente, a pandemia todo mundo ficou tão, né? Nossa, será que eu tô num negócio certo? O nosso não é digital, né? Tipo, o nosso é o, né? É o prático ali. Eu falo, gente, será que a gente, né? Será que você está no caminho certo? Porque bate dúvidas para todo mundo e a pandemia veio para mudar muita coisa, né? Aí veio um prêmio europeu e a gente recebeu esse prêmio europeu online, porque não podia ser presencial. E esse prêmio europeu foi um prêmio de qualidade e eles já estavam de olho mesmo na linha de tecnologia, a gente já tinha parte de consultório com inteligência artificial. E assim, veio para dar uma, sabe, para falar, não, Era uma resposta, nesse caminho, né? Vamos manter esse caminho. A gente tem os processos, hoje eu falo, essa linha de franquias, né, tá muito, mas há 15 anos eu estava estudando franquias, eu entrei naquele grupo ABF, que era a Associação, né, de Franquias. E eu falei, gente, para serviço não é simples um processo de franquia e tudo mais. Aí, como que você mantém, como que você garante a qualidade da sua marca, sendo que serviço, cada né? hora tem um profissional diferente? E assim, não é simples, a gente sabe, porque isso é a nossa vivência aqui, né? Cada profissional tem cliente que gosta de um, gosta do outro. E aí, né? Você aí faz uma franquia. Aí eu falei, Sérgio, e naquela época, mais de 15 até anos, a gente precisava. Quem era associado à ABF, que na época era assim, Boticário, né? Era o pessoal que tinha franquias mesmo, a Hering, a Copenhagen estava, né, e naquela coisa assim, não, estava tudo início, assim, né, não tinha muitas franquias da Copenhagen, estava todo mundo muito no início. E eu olhei e falei, gente, vamos fazer o seguinte, eu peguei todos os conceitos, vamos fazer um estilo, vamos locar nossa marca. Eu tinha uns amigos sensacionais, a gente tem muito amigo Brasil afora aí, né, e a gente acabou indo para Recife. E eu montei toda a nossa estrutura e a gente fez todo o material de treinamento, de franquia mesmo. A gente montou um material de franquia, só que eu aluguei a minha marca. Eu não montei uma franquia. Eu não te vendi a minha marca. Eu não te vendi minha marca. Eu te emprestei a minha marca, você vai pagar aluguel e eu vou testar se vai dar certo. E aquilo, eu falei, meu Deus. Aqui a gente já tinha contratos, né? Todo tratamento gerava um contrato, o cliente precisa dar todas as autorizações. Tipo, se eu extrair um dente, eu preciso dar uma autorização de um cliente, né? Eu preciso de um termo de consentimento, tudo. Eu preciso de um termo no contrato de garantia, de reverter. Um exemplo, teve qualquer tipo de problema, né? Eu preciso respaldar. E o contrato tem que ser bilateral, ele não pode ser unilateral, né? Porque senão também não tem validade nenhuma. E assim, aí aquilo, na hora que a gente foi apresentar para o primeiro cliente, lá em Recife, foi uma agressão. Entregar um contrato para um cliente em Recife. E assim, aí eu olhei e falei, meu Deus, como é diferente esse Brasil. A cultura, cada lugar é um jeito. Eu falei, opa, tá tudo diferente. Uma coisa é você vender um chocolate. Uma coisa é você vender um perfume com a mesma embalagem no Brasil inteiro. Outra coisa é você fazer um serviço respaldado juridicamente, qualquer tipo de serviço. Juridicamente respaldado, tecnicamente respaldado. Como que você calibra teus profissionais?
Aí eu olhei e falei, meu Deus, não é tão simples assim a parte de serviço. Falei, Sérgio, passo para trás. Não é assim, a gente não vai mexer com franquia agora. E eu fiquei com aquele material, a linha de processos toda, e a gente acabou fazendo a parte de consultório com inteligência artificial, exatamente para dar esse suporte também para os profissionais em caso de franquia. Então, foi o primeiro passo atrás que eu dei em franquia, e nós desenvolvemos a CIA, que foi onde deu o consultório com inteligência artificial, que foi onde deu a visibilidade mundo. Então, o mundo abriu os olhos. Primeiro prêmio europeu, aí a gente recebeu também um prêmio na Califórnia, né, um americano, que também foi foi um divisor de águas ali, porque você ser reconhecido nos Estados Unidos não é... Critério pesado, né? O critério é pesado, porque eles são muito, né, criteriosos ali, mas eles... É difícil reconhecer um latino, né? Os países mais pobres, eles têm essa dificuldade. Como que num país mais pobre... Tem isso, né? Tem isso e a gente não tem. Então começou a abrir os olhos da saúde mesmo, porque a gente não entrava só na categoria odontologia, a gente entrava na categoria hospitalar. Então a gente se posicionou lado a lado ali com Einstein. Eu fui chamada para fazer parte do grupo LEAD, né, que é o grupo aí, um grupo Dória. Eu faço parte desse grupo de hospitais privados. Então, assim, as nossas reuniões Einstein, Sírio-Libanês, são os hospitais referência, e Brasil e fora ali, né, pra gente é um peso muito grande isso. Então, começou a abrir os olhos de quem tinha essas referências no país. E o Brasil eu falo medicina, odontologia, área de saúde, é algo assim que é admirável. É muito admirável mesmo. Os profissionais da odontologia são sensacionais. Cada lugar a gente vê um talento. A gente tem muitos amigos Brasil aí que eu falo, gente, quanto talento que às vezes o que falta só é a parte administrativa mesmo, é a parte, sabe? E aí, talvez, eu acho que perdeu um pouco a referência depois que entrou um marketing maciço em linha de Instagram, em Facebook, né? Nessa época toda aí, porque acabou que quem faz o marketing hoje parece que é melhor. Porém, a gente hoje, assim, eu tenho muitos amigos referência em cada capital aí, em cada lugar. Hoje, os bons estão para resolver os problemas que os marqueteiros estão provocando, entendeu? Então, a gente volta naquela mesma coisa, né? Tem que ter para todos os lados, mas eu falo assim, um alerta mesmo, assim, para a população, né? Pesquisa muito, muito bem antes. Antes de fazer algo que é tão sonho teu, né? Um sonho da pessoa, ela vai investir tanto, ela vai acreditar tanto, e às vezes vira uma decepção, né? Então, assim, acho que tem excelentes profissionais, tem excelentes, mas, assim, não tem como fazer milagre. Então, assim, eu acho que não procure por preço. Eu acho que a única dica que eu tenho, assim, para dar tem coisa às que vezes não vai o por barato preço, né? vai sair muito caro. Porque você vai pagar o barato e depois tem que pagar o carro para consertar, Só né? que às vezes o caro que você vai pagar, às vezes é para reparar algo muito danoso. Um exemplo, vou até citar, tipo, harmonização facial. Sim. Às vezes não tem como devolver um pedaço do nariz mais. Às vezes necrosou o lábio. Não tem como mais você voltar, mesmo procurando os melhores do país para tentar resolver. Às vezes você não vai conseguir mais aquela... O que não volta, o tempo vai não voltar. volta. Então, às vezes, ainda quando dá para voltar, ótimo, tá no lucro, mas muitas vezes... Nem pagando não resolve, nem pagando não resolve. Então, assim, a gente acabou, né, essa parte, eu acho que seriedade, em primeiro lugar,
Eu acho que essa parte toda de critérios foi muito relevante para esses prêmios internacionais. E aumenta a visibilidade até no Brasil, né? Que é o que você falou, os grandes hospitais aí, você tá do lado deles. Com certeza. Teve o prêmio de Nova York também, né? Então, o prêmio de Nova York foi assim... nós recebemos, né, um prêmio da Caras, né, que foi no Rio, no Copacabana Palace, e que gerou essa visibilidade também. E esse prêmio de Nova York tinha pessoas aí que eu falo, gente, nem imagino. Eu acho que tem hora que parece que não é verdade, né? Parece que você fica olhando e fala, meu Deus, né? É isso mesmo, né? E não foi uma coisa comprada, porque hoje a gente vê que tem muitos prêmios comprados, né? Se você pagar, você participa. E eu acho que isso deixou a gente muito... Eu acho que foi uma coisa tão que massageou o coração mesmo, assim, de saber que a gente está muito no caminho certo, de saber que a gente não pagou nada para estar num negócio. Eu não comprei esses prêmios, sabe? Porque, assim, claro, é um negócio, a parte de prêmios, tem muitos negócios, né, nessa linha. Mas saber que esses foram conquistados, né? É uma coisa muito diferente. Eu falo, até pra gente aprender com nossas crianças, né? Você, às vezes, quando eles conquistam, o peso é muito maior do que quando a gente vai lá e compra, vai lá e dá, né? Eu acho que isso daí me ensinou muito no ser mãe também. E além de tudo é mãe, olha, concilia tudo. E eu acho que é onde a gente mais se cobra, né, Marília? Eu lembro que eu te conheci na época que a gente tava falando de amamentação. E a Lara... Mamou até 3 anos e meio. E eu falo, eu nunca me enxerguei uma mãe que amamentasse. Porque nesse turbilhão que né, de vida aí, de negócios e de cada hora fazer uma coisa. E eu já coordenei faculdade em Campo Grande, em Campinas, aí tinha essa clínica em Recife que a gente dava todo o suporte para a gente estar aprendendo mesmo a lidar com essa linha franquia. Nem existia franquia odontológica, tinha uma que era Sorridentes na época, que estava começando, muito no início, sabe? E que a história dela também é muito legal, ela é uma querida, assim, a história de superação mesmo, né, e de merecimento. Mas eu falo que a dona da, né, a Carla, que é a dona da podcast dela, muito legal. Era muito sensacional. Mas eu falo que, assim, a gente precisa muito colocar aí, né, e saber o que é o seu propósito no momento. Eu falo, se eu não tivesse tecnologia, eu não teria nem condições de ter sido uma mãe presente como eu sou. Eu lembro, você tirava as manhãs pra ficar com ela. Eu falava, gente, olha até que hoje, eu não trabalho de manhã, eu não opero de manhã. Algum paciente ou outro que precisa assim, não, ele não pode, né, ele vai chegar hoje e vai embora depois de amanhã, não tem horário na agenda, a gente ajusta e tal, mas com a parte de tecnologia, eu consegui administrar todos os meus horários. O que antes aí demorava uma cirurgia, hoje eu faço aí com tecnologia, porque a gente tem a cirurgia navegada, né, que faz... essa cirurgia navegada é o que faz para a cirurgia cerebral, assim. Hoje os neurologistas usam, neuro usa para fazer cirurgia de coluna, extremamente preciso. Então... hoje eu utilizo esse sistema, né? Praticamente somos pioneiros aí no país também. Hoje eu represento a Nobel Biocare, que é mundo, é a maior empresa mundial aí, a maior referência de implante. E eu sou a speaker deles, mundo. Então, eu falo, gente, nossa, daqui, né? Eu falo, é uma coisa que... Se eu não tivesse toda essa parte de tecnologia, eu não conseguiria ser mãe de manhã e ficar, exclusiva. Claro que eu fico no administrativo. Ela fala, mamãe, o desejo dela do final do ano, na hora dos fogos de artifício, ela falou, eu não quero que a mamãe faça mais Pix nem boleto.
Tô fazendo Pix no celular, eu o tempo inteiro fazendo Pix e pagando boleto. Por ela, então assim... Você também não, né, Gi? O quê? Seu desejo também, nossa, né? não, meu desejo. Seu também. Mas eu falo, tudo foi um processo aí do ano passado, né? Porque eu tive que ensinar o software a fazer tudo isso. Então, a gente acabou, eu dediquei muito São pra fases, isso né, mesmo. do negócio mesmo. São fases, né? São períodos que você tem que Sim. abdicar de algumas coisas. Mas sensacional. Eu lembro que eu fiquei encantada, assim, falei, gente, olha que legal. E a assim, parte a da gente comentando, maternidade, né, sim. de amamentação, eu tava vivendo a mesma fase, né, junto. Porque eu falo que de tudo que eu já fiz, ser mãe, eu acho que foi uma das coisas mais complexas, que eu mais me culpo, que eu mais, não me culpo, assim, mas que eu mais me cobro, a perfeição, eu não poder errar, né, é uma coisa absurda, né, eu falo, gente, é o uma melhor, coisa que a gente não todo tem dia, noção, né? Só sendo, né? Só sendo. Hoje, esses prêmios validam aí seu grande trabalho, né? Mas, e você? O que isso tem, assim, de impacto no seu legado, no que você está construindo? Olha, o eu, né? Eu falo, às vezes a gente deixa um eu, né? Ali, eu falo que na turbulência toda aí, nesse período todo, ainda eu passei por uma fase... eu acho que eu não fiquei falando, né? Mas assim, eu passei por uma fase de câncer de mama também. Que eu não gosto muito eu não sou uma pessoa para ficar, não gosto de vitimismo, não é do meu perfil, né? Então, se eu passei, eu agradeço todos os dias, por eu ter evoluído tanto, porque eu acredito aí, assim, que foi uma evolução espiritual, uma evolução emocional, e que a gente pode passar e ficar muito mal, e a cabeça fazer a gente ir lá embaixo, ou então você observar tudo e entender os motivos de tudo isso, né? Então, assim, eu agradeço muito mesmo, todos os dias. Eu falo que esse sentimento de gratidão é uma coisa que cada dia vai abrindo mais portas. Quando você tá grata, né, a tudo isso, assim, e eu falo que passou, e eu aprendi muito, e eu acho que foi uma coisa que a gente começa a observar e fala assim, todo mundo está sujeito a qualquer coisa, né? Então, assim, mas uma coisa que eu comecei a observar é que como que as pessoas, nem todo mundo vibra, né, positivamente por você. E, inclusive, eu até falei, não vou... entrar nessa linha, porque tem gente que ainda acaba usando isso como um marketing, né? E eu não gosto disso, não é meu estilo, e fazer um negócio tipo, ai, coitada, não é meu estilo. E eu tinha mais a sensação, assim, olha, das pessoas que torcem negativamente aí e falar, não, agora encerrou, não tá nem atendendo mais, tipo, né, não, nem tá... Então, eu falo... às vezes é isso que você estava até comentando, né? Que você gosta da concorrência, né, Marília? Sim, adoro. Que essas coisas fazem a gente... E eu falo, isso que vai fazer agora, agora que eu tenho que superar de verdade mesmo. Assim, então eu acho que eu se sou me muito assim. mal, eu vou querer que dê muito mais certo. Né? Então, assim, aí que você, canaliza a energia para dar certo. Então eu falo, nem adianta, né, tentar fazer as coisas. Mas eu falo assim, o eu, né? Eu falo muitas vezes ali, você tem que... Eu dou uma volta, né? Depois que eu volto para a resposta, né? Mas muitas vezes a gente deixa de cuidar da gente para conseguir fazer tanta coisa. Porque o tempo é o mesmo para todo mundo, né? E a gente que tem que se organizar mesmo. E por muito tempo, assim, eu não estava conseguindo... ali fazer uma academia, eu não estava conseguindo cuidar de mim mesmo, né? Eu falo, nossa, e eu acho que quando a gente vai chegando numa maturidade, você vai vendo assim, que você fala, gente, eu preciso cuidar de mim também, eu preciso, né? Eu preciso estar bem, porque a gente acaba ficando muito espelho para sua equipe, a gente acaba ficando muito, né? E um dos motivos também que eu não queria me vitimizar, aquela coisa toda, que eu não
que eu não queria nem comentar, ninguém nem ficou sabendo que eu ia para São Paulo, nem a minha equipe ficou sabendo, pouquíssimas pessoas, porque eu ia, tratava, voltava, aquela coisa assim que, tipo, Ninguém comentou. Ninguém, eu lembro na época que você me contou. Ninguém, e aí assim, todo mundo falava, mentira, você passou e acabou. Você contou depois, enfim, quando né? tava tudo certo, tudo bem. Tá tudo certo, encerrou, né? Eu acho que eu sou muito assim, né? E assim, eu tô com muitos projetos legais, eu tenho certeza que tem muitas coisas aí para acontecer. E foi o que eu falei, né? Ela chegou aqui contando de um projeto. Mas ela volta pra contar, né? Volta pra contar, que eu tenho certeza que vai ser um negócio absurdo, assim, de diferente, né? Mas, assim, eu falo que nem tudo foi sucesso, né? Eu já abri loja, eu fechei a loja. Eu fechei não, meu esposo fechou a loja. Porque eu falo assim, os papéis administrativos de novo, né? Quando um negócio começa a sustentar o outro, Não dá certo. não dá certo. Então assim, ó, esse negócio tá dando lucro, opa, canaliza nesse. Sim. Esse aqui tá mais ou menos, peraí, será que é sábio você encerrar? Será que é sábio você passar para alguém? Será que é sábio? Então, você saber ali até a hora que uma coisa tá atrapalhando a outra, né? Rouba energia, né? Não é Muita só energia. Você acaba exatamente. demandando. Administrativo, né? Você Não. E assim, isso te deixa muito, né? E eu falo. Antes, mais um tabu, né? Você fechar um negócio era vergonha, né? Sim. Hoje, muito pelo Você tá contrário. escolhendo, né? Você tá Hoje é uma escolhendo. escolha. Gente, a gente tem esse poder de decisão, tá esse escolhendo. poder de, né? Apesar que eu não tive muito esse poder ali, não, porque o Sérgio Se chegou fosse e com ele o que coração, fechou. você não ia fechar, né? Não, o Sérgio que chegou e fechou minha loja. Ele falou, a partir de hoje não abre mais. Tipo, então assim, tem hora eu falo a parceria dentro de casa sim, também. também. Isso é É fundamental. Eu falo que... Ter E um essa marido. diferença, né? Porque eu sou extremamente ativa ali de fazer acontecer e o Sérgio é equilibrado, ele é sensato, ele é observador, ele vai... Então, assim, na hora que ele toma ali a decisão, tipo, eu nem discuto. Ele já analisou, gente você não tem nem argumento, não né? tenho nem argumento. Então, mas eu falo que tudo isso serve de crescimento pra gente e serve pra ver que como os tabus mesmo, as coisas que né, a sua criação, o que você fala pro seu filho, como que pode interferir na vida, né, nas decisões deles pra frente. Tipo, não é vergonha você voltar atrás e falar que você não sabe, ou não é Exatamente. vergonha você encerrar algo, né? Então, eu acho que eu tiro muito esses princípios, assim, também para a criação da Lara. Compartilhe um pouquinho com quem tá ouvindo aqui. Para quem tem um sonho de levar a empresa a nível global, né, para crescer, o que você indicaria? Qual é o caminho? Eu acho assim, a gente escuta muito, né? Dá um degrau de cada vez. Essas coisas acho que são muito importantes, né? Eu acho que, mais às vezes, tipo, eu falo assim, eu subi alguns degraus, aí cheguei num degrau, quando eu tinha 12 funcionários, gente, eu falei, meu Deus, que dificuldade é essa? Que é isso? Eu tô pirando, eu não dou conta. E aí, você precisa parar, às vezes desce um degrau, né? Eu acho que desce um degrau, se prepare para aquele momento. Aí, você vai passar aqueles normalmente. Aí, antes de você querer virar um negócio global, estrutura e vai dando os passos e vai ampliando seus conhecimentos antes de você querer virar um negócio, porque o difícil não é virar, o difícil é sustentar aquilo ali. Porque eu falo uma coisa assim, você às vezes está totalmente estruturado, e aí de repente alguma coisa muda. E aí você começa a olhar e fala assim, gente, mas desestruturou tudo? Tava tudo bem, né? Calma, você desceu um degrau às vezes. Às vezes, esse degrau que você desceu, você precisa ter o discernimento ali de entender aonde eu preciso Melhorar. amadurecer para você continuar, para você... E assim, Seguir, e assim, às vezes ali tá confortável
E tá tudo bem também, sabe? Eu falo, gente, eu até brinco assim, os clientes chegam na clínica e falam, nossa, doutora, você tá internacional, nananã. Eu falo, gente, mas olha, não muda nada, tipo, os boletos continuam chegando, tudo muda, não muda nada, assim, sabe? Você vai ficando, você começa a ver que você fala, nossa, o peso fica ainda maior, sabe? Das coisas que você fala. Começa a ter um peso muito maior. A responsabilidade aumenta muito. E assim, eu acho que não só administrativo, e a parte de liderança é extremamente difícil. Ainda mais mulher, com esses nossos hormônios. Gente, de verdade, eu chego e falo, eu estou de TPM. É imprevisível a minha atitude ali. Não é imprevisível, a minha tolerância como fica... que é bandeira, como que é quando você avisa que agora nada não mexe comigo, né? Não, olha, não mudem o comportamento nesse dia. Não tentam testar nesse dia, né? Por favor, eu hoje falo, não. Mas é uma coisa hormonal. Gente, não é simples a mulher ter todos os dias ali... Né, nós somos cíclicas, né? A gente muda o tempo extremamente, inteiro, né? E eu falo agora, né? E tem momentos da vida que vai mudando muito e você fala, nossa, eu preciso me equilibrar agora de outra forma, né? Não é só na parte de liderar. Tem dia que tanto é que eu adoro trabalhar assim com o Sérgio, né? Eu falo casal que trabalha junto. Às vezes dá muito suporte, né? Tipo, teve uma palestra nossa mesmo, né? Minha, que eu passei mal, o Sérgio foi. E eu falei assim, eu fiquei muito incomodada, mas eu jamais deixaria na mão, porém, eu falei, não tinha condições, né? Então, pra ela não ir, porque não tinha jeito mesmo. Né, que a Lara, né, minha filha falou, mamãe, nossa, não tá parecendo você, a gente vai precisar pôr uma roupa nele, né, pra aparecer, uma maquiagem, um brinco, um salto. Mas eu falo, é parceria, né, eu acho que assim, é você ter ali alguém pra te substituir no dia que você tá, não deu conta, né, porque tem hora que a gente não dá conta. Não dá, gente... E tá tudo bem pra gente também, porque senão a cobrança é tão grande que a gente adoece, né? Mas eu acho que, olha, eu vejo a evolução das mulheres do clube e eu falo, meu Deus, como mudou, né? Como mudou a cidade. Eu entro em alguns negócios assim e falo, nossa, olha, né? E eu lembro da primeira palestra. E as pessoas, olha, eu tô pensando em montar um negócio. E aí hoje tá super legal. E eu falo, nossa, que... Você tava lá com a gente no dia 1, né? Exatamente. Antes, na verdade, né? Quando era a ideia. Desde a feira, né? Desde a feira você tá com a gente. Desde a feira, que vocês sempre movimentaram, né? Eu falo, eu amo um evento. Tem hora que eu falo, gente, eu acho que eu vou abrir uma coisa de eventos, que eu adoro. Acho que a gente legal, vai conseguir voltar também, né, Marília? Sério? Eu tô sua parceira. Aí, por favor. Nossa, adoro organizar eventos. Adoro tudo isso. Mas aí você tem que ir colocando, né? Às vezes alguma coisa entra como hobby, às vezes, né? E aquele hobby talvez também te traz algum retorno, né? Eu falo nem só retorno financeiro, porque a gente também precisa, né? Mas eu acho que da tua capacidade, né? Você prova pra você mesmo ali que você é capaz de fazer algo. Eu acho que é importante isso também. E o clube é muito propósito, né? Eu amo o desenvolvimento de pessoas, amo o desenvolvimento de liderança, sempre fui apaixonada com essa área. E aí unindo agora, né, o networking, proporcionando isso para as mulheres, e a gente consegue ver exatamente isso que você falou, a evolução de cada uma ali dentro do clube, né? Negócios evoluindo, pessoas que não tinham um negócio abrindo um negócio, pessoas que já tinham evoluindo o negócio. Isso por 2 pilares que a gente trabalha que é muito forte, conteúdo e networking. Que é a chave, né? Hoje você citou várias coisas em relação a isso. Então, assim, estudando o tempo inteiro, se aprimorando e o networking o tempo inteiro presente, né, Gi? Eu acho que hoje, assim, eu acho que o meu ponto é o networking. O meu ponto mais forte aí é o networking. Eu acho que eu tenho uma facilidade muito grande de chegar e me adaptar em qualquer lugar. Não é num lugar...
Onde você vai, você chique, conversa com onde todo eu vou mundo. e eu converso, e eu tenho muita facilidade com isso, e eu gosto muito, sabe? E no G4 até foi muito legal, assim, que eu participei, né? Eu fiz esse curso, para mim também foi muito bom, porque eu vi que você pode ser o maior empresário, você pode faturar bilhões ali, porque eu falo, a gente era, eu acho que eu e o Sérgio éramos os menores ali dos colegas, sabe? Eram 50 empresários muito fortes mesmo. E da saúde até, assim, só tinha eu e o Sérgio, mas era faturamento gigantesco. Se colocando em mesa de pessoas maiores. Exato. Né? E aquilo, eu fui olhando e os problemas são os mesmos. O tempo para todo mundo ali é o mesmo. E aquilo me bateu um negócio, falei, gente, e eles, para mim a essência de tudo foi, não deixa de ser um grande time, a sua empresa não deixa de ser um grande time de futebol. E aí você tem que decidir o que você quer ser. Você quer ser, porque o ego às vezes, Marília, é uma coisa que o ego impede muito o sucesso, impede muito o crescimento, porque às vezes você quer ser o negócio, você quer ser o brilho. E então, assim, uma coisa assim que eu falo, gente, para mim, tudo se resume nisso. Você quer ser o quê? Você quer ser o melhor artilheiro da Copa do seu time ali. Você quer ser o melhor goleiro. Você quer ser o melhor, o maior dono do time. Você quer ser o melhor técnico. O que você quer ser? Tem várias funções aí, né? Então, assim, o time é seu. O time, você tá ali com o time. Você vai jogar, você vai administrar o time, né? Você vai ser o dono do time. Você quer brilhar e tá na mídia porque o dono do time de futebol não aparece, né? A gente nem sabe quem é. Você quer ser o que você quer ser? Você quer ser o melhor técnico? Faz gol, né? Faz gol, o Neymar. Então, assim, isso pra parte de serviços tem muito. Eu acho que não só de serviços, né? Eu acho que pra tudo. Dentro de uma empresa. Dentro de qualquer organização. De serviço eu acho que é ainda pior, né? É ainda porque, pior assim, porque nós somos né? muito operacional. E é muito difícil, né? Então, eu falo assim, você vai formar, você forma, você é o doutor tal. Você era eu era a doutora Gisele ali. Tipo, eu não tinha nem doutorado ainda, eu era a doutora Gisele, mas primeira coisa, eu falei, gente, eu não posso mais, assim, porque eu não posso tá no meu nome, porque aí vem aqui, eu vou ter que atender todo mundo, né? Eu sou a responsável por tudo que acontece. Tudo. Mas o negócio não pode ser você, né? O negócio 100%. não pode depender somente eu sentar ali e fazer. Você não consegue ter tempo com a sua filha, você não consegue e quem que vai administrar? Negócio, exatamente, e não quem consegue que vai olhar a visão estratégica quem do vai? negócio. Então assim, eu acho que isso pra mim foi o maior. Eu falo, pra qualquer negócio, isso é o que mais importa. O que você quer? Você quer ser você quer ter uma visão global? Mas qual o objetivo disso? Tem que ter um porquê. Não vai mudar, não vai mudar ali, vai motivar um time, vai te posicionar, muito legal. Quando a gente não tá, quando foi uma conquista, e isso motiva muito todo mundo. Porém, assim, é um foco por ego, para massagear o ego, esquece, porque o ego afunda qualquer negócio. Acho que, para mim, tudo se resume nisso. Qualquer negócio não dá certo se tiver um ego que sobressai. A pessoa se enforca, né? Gi, foi uma conversa incrível. Muito obrigada por Obrigada. compartilhar aí toda a sua trajetória, parte dela, né? Pedacinho, resumido muito. O pessoal fica assim, nossa, tô desesperado, já acaba, porque senão começa a falar mais coisas. Hoje, para quem quer conhecer um pouquinho do hospital, quer deixar a rede social? Sim, nós temos
Implar Oficial, né? É o nosso Instagram, implar.com.br. Nós estamos aqui em Poços de Caldas mesmo. Eu falo que todos os lugares que nós vamos falam assim, mas em Poços de Caldas? Porque aqui em São Paulo não tem uma clínica dessa, né? E assim, é muito legal, porque as pessoas saem de São Paulo e vêm tratar aqui. Nós temos muito clientes de fora do país. Então eu falo, isso eleva muito o nome da nossa cidade, e eu falo que orgulho que eu tenho dessa cidade, porque eu podia estar, né? Eu podia estar lá na Austrália, eu podia estar em outros lugares, assim, e fazendo o mesmo, né? E dando o meu melhor, mas eu falo, gente, essa cidade, eu tenho um carinho tão grande, que é uma cidade que eu decidi viver e trazer tudo de melhor que tem pra cá. E eu acho que, assim, é uma coisa que nós temos que pensar muito mesmo no desenvolvimento, nós temos que pensar muito em dividir forças, né? Eu falo, vai trazer o serviço hoje, em geral, o atendimento em geral. Tá num processo complexo, né? Hoje você vai em qualquer lugar, você é mal atendida e você entra na internet e você compra, nem sabe da onde. Eu falo, o dinheiro nem circula na sua cidade, porque as pessoas não entenderam ainda que se elas não atenderem bem, ela vai perder o emprego, porque que negócio que vai parar em pé sem cliente? Então eu falo, hoje, se a gente tiver aí uma união mesmo e trazer conhecimento para a equipe e trazer essa força, sabe, trazer essa mudança de chave para nossa equipe, para nossos funcionários, eu falo, é o segredo, porque eu vejo que hoje o comércio perde muito para a internet, perde muito para um Mercado Livre, para uma... Mas não é pelo fato do preço. É pelo fato do mau atendimento que a gente tem quando a gente entra num lugar. É pelo fato da gente ficar procurando, às vezes, uma vaga de estacionamento e não ter um estacionamento, né? Então, eu falo, gente, não dá tempo. Hoje a nossa vida tá muito corrida. Você vai ficar procurando uma vaga porque você gosta daquela loja? Não, a gente nem vai, né? Então, eu falo, o diferencial é pensar no que o cliente valoriza, né? A experiência do cliente está cada vez mais importante, né, Gi? Com certeza, com certeza. E assim, eu falo, quando você chega num patamar, se você começa a perder a qualidade, às vezes você precisa dar um passo atrás e falar, opa, eu vou diminuir de novo, porque eu quero aquele é meu atendimento, eu quero aquele nível de excelência. Aquele nível de excelência. Não então, abro mão pelo tamanho, eu falo né? muito isso na nossa equipe, eu falo, gente, se for perder qualidade, eu prefiro dar um passo atrás, porque para mim tá ótimo também. Ou para frente, ou ali, tá ótimo. Ali eu defini uma zona de conforto, né? Então eu falo, a gente saber se posicionar e saber o que é importante pra gente, pra empresa, né? E pros clientes, eu acho que isso é fundamental. Mas eu acho que todo mundo precisa abrir o olho, né, pro seu negócio nesse olhar sentido. Para esses pilares. Muito bom, que delícia de conversa, hein, gente? E para você que nos ouviu até aqui, não esqueça de seguir o podcast, compartilhar com quem precisa ouvir esse bate-papo, que foi super gostoso. A gente amou, né, Abby? Foi incrível. Muito gostoso. E aí, a gente se encontra no próximo, tá bom? Gi, muito obrigada pela presença. A gente amou conversar com você. Olha, e assim, estou aberta, adoro passar tudo que eu vivo e que se eu puder agregar, pode ter certeza que a gente... eu vou dar palestra, você sabe, né? A gente ama. E assim, se tiver algum profissional que tiver interesse em ir lá conhecer, nós somos muito abertos, muito. Então, e sempre agrega, né? Eu falo que é uma conversa que pode ser o tempo que for, que a gente vai ficar conversando, porque é interessante, é uma delícia. E sempre traz conhecimento, a gente sempre aprende muito com você. Você é uma inspiração pra gente. Obrigada. Uma grande inspiração. E vocês, eu falo, vocês estão mudando o comportamento aí dos negócios mesmo da cidade. Parabéns, viu? Obrigada, Gi. Obrigada. Seu elogio vale em dobro, né? Vale. Obrigada. Um beijo, gente. Até o próximo.